Olá pessoal, tudo bom? Bem, como eu vou me abster da política temporariamente daqui, deste canal, que minha paciência está zerada para isso, então eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nesse canal. Eu vou responder uma tag, olha só que coisa diferente, hein? Por que eu nunca fiz isso antes? Porque eu sempre achei esse negócio de tag muito besta. A maioria das tags são muito bobinhas, é para canal de youtuber teen. Apesar de eu ter só 16 anos, eu não sou muito afeito a essa literatura teen. Então eu nunca respondi. Mas aí uns dias desses aí eu vi uma tag num canal que eu assino, que é da Tatiana Feltrin. A tag não é a original dela, ela viu no canal de uma outra moça, que por sua vez viu num blog escrito. Então eu vou deixar embaixo os links da onde eu vi, todos os links que estão ali no perfil da Tatiana, que ela deixou lá, a criadora, a ideia original, o perfil da Tatiana, o vídeo dela, vocês assistam tudo lá se quiserem. Então eu vou responder porque eu achei que tem algumas coisas interessantes. Evidentemente que tem algumas perguntas idiotas que eu não vou perder meu tempo. Em compensação, tem algumas outras que eu vou responder um pouco a mais. Tá certo? Então vamos responder a tag. Vamos lá. É claro que eu vou ter que ler, porque eu tenho que ler a tag, né? Então vamos lá. O nome da tag, como é que é o nome da tag? É tag de A a Z. Tag de A a Z. Então vamos lá. Autor preferido. Aqui eu vou citar vários, tá? Não vou citar só um, para incrementar um pouco mais, para compensar algumas perguntas que eu não vou responder porque eu acho idiota. Então, não estão todos aqui, evidentemente, estão os que eu lembrei de cabeça e é o que ficou. Então, vai lá. Dostoiévski, Cortázar, Fyodor Dostoiévski, Julio Cortázar, vamos falar o nome inteiro, vai. Ítalo Calvino, Ernest Hemingway, Stephen King, Agatha Christie, Salman Rushdie, José Saramago, Franz Kafka, Naguib Mahfouz. E entre os brasileiros eu coloquei Moacir Scliar, que para mim é o melhor dos últimos 20, 30 anos. E coloquei o Graciliano Ramos, que para mim é o melhor escritor brasileiro, pelo menos o que eu gosto mais. E Machado de Assis, que realmente é o grande clássico brasileiro. Bebida preferida durante a leitura. Bom, falando nela, eu tenho um costume muito antigo de tomar refrigerantes. Faz já mais de 10 anos que eu mudei para os Diet, Light, Zero, Diaba 4 para evitar o açúcar, mas eu sei que eles fazem mal por conta do gás, né? Mas quando eu tô lendo, eu tô tomando refrigerante, ou eu tô tomando um chá gelado, ou eu tô tomando alguma coisa gelada. Eu tô tentando ultimamente tomar mais água, que é uma coisa que eu não tomava no passado. Mas é isso, eu tô sempre tomando alguma coisa gelada, tá? Eu não tomo café porque eu não gosto de café. E eu dificilmente tomo bebida quente, só em momentos muito especiais. Aí eu posso até tomar um chá ou um chocolate quente, mas em casa não faço. Então, bebida preferida é normalmente o refrigerante, ou um chá, ou um suco gelado. Citação literária preferida. Essa citação que eu vou ler agora, ela é do Bertolt Brecht. E ele fez, na verdade, ele desenvolveu baseado numa citação parecida de um outro autor. Tá? Mas eu gosto mais dessa aqui dele. Então eu vou ler. É um pouco compridinho, quer dizer, bom, dá para ler tranquilo. É uma citação que também está traduzida de diversas maneiras, tá? Como esse texto original não é em português, então cada um que fez a tradução ele mudou algumas coisas, mas o sentido é o mesmo. Então, não se peguem na tradução. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro.
Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importará comigo. Não há, na verdade, não há ninguém que se importe comigo. Aqui não está muito bem traduzido, mas o contexto é esse. Não há ninguém que se importe comigo. Certo? É isso aí. Detestaste ler. Ou seja, alguma coisa que eu não gostei de ler. Eu realmente não gostei de ler O Inspetor Maigret, do Georges Simenon. Gosto muito de literatura policial, mas não desceu para mim. Não casou, tá? Coisa de quase 20 anos atrás, eu li um livro chamado A Máquina do Amor, da Jacqueline Susann, que é um livro absolutamente horroroso. É horrível mesmo. Eu só lembro dele porque eu tenho anotado no meu banco de dados tudo que eu já li. E o terceiro item que eu vou colocar aqui é Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. Eu sei que vai ter gente que vai se debulhar em lágrimas, vai xingar minha mãe, minha geração toda, porque eu sei que tem uma grande geração, uma grande quantidade de gente, principalmente mulheres, eu sei disso porque muitas amigas minhas fazem isso, que adoram esse cara. Na época que eu acessava o Facebook, todo dia lá tinha alguém colocando alguma citação desse cara. Eu não terminei de ler esse livro, para falar bem a verdade. Eu vou terminar, porque eu quero fazer resenha no canal. Mas ele tem um estilo de escrita que me cansa demais. Ele é muito intenso na escrita, sabe? Então ele vai falando, e aquele negócio parece uma coisa assim, parece, sabe, uma música clássica que vai subindo. Na hora que você, agora vai ter o clímax. Cadê? Não acontece o clímax. Então ele é muito intenso, mas no geral da coisa não tem muito o que dizer. Ele tem só o estilo dele. Eu comprei esse livro porque faz parte dos projetos de ler mais ficcionista em língua portuguesa. E esse cara é muito famoso, esse é o livro mais conhecido dele, mas não está sendo uma boa experiência. Tanto é que já faz uns mais de 6 meses que eu estou com esse livro parado e de vez em quando eu pego para ler um conto. É um livro de contos. Aí eu leio um conto, aí leva mais alguns meses para ler outro, porque precisa voltar a ter essa vontade. Tá bom? Próximo item. Estás a ler, ou seja, o que eu estou lendo. Bom, eu estou lendo A Tradutora, do Cristóvão Tesa, é um autor contemporâneo brasileiro muito conhecido, e esse é o livro mais recente dele. Por que eu optei pelo mais recente dele? Eu vi uma entrevista onde ele dizia que esse é o livro mais maduro dele. Falei, então eu vou começar por esse. Mas eu confesso que não está me descendo muito bem. Tanto é que também é uma leitura que está meio travada. Eu pego de vez em quando para ler e vai assim. Estou lendo também Dexter, A Mão Esquerda de Deus, do Jeff Lindsay. É o livro que deu origem ao seriado Dexter, que acho que todo mundo já assistiu, menos eu. Eu quero primeiro ler o livro para depois ver o seriado. Então é um livro interessante, capítulos curtos, estou lendo devagarzinho. E estou lendo também um livro de não ficção chamado O Outro Lado do Feminismo, Suzanne Venker e Phyllis Schlafly. É um livro meio difícil de achar, mas é da editora Simonsen. Eu acredito que vocês consigam comprar diretamente da editora. É claro que é uma versão decente do feminismo, né? Não é a versão histérica. Então é um livro muito interessante. E eu também coloquei nessa relação, eu já citei 3 livros, mas tem um quarto livro que eu também comecei a ler, que é Amor Líquido, do Zygmunt Bauman. É um livro curto e rápido. Eu já li algumas outras coisas do Bauman que morreu recentemente, e é muito interessante esse conceito dele da liquidez. Tem vários livros falando sobre isso, mas eu estou lendo especificamente sobre o amor. Enfim, é isso aí. Próximo item. Feliz por teres dado uma oportunidade.
Bom, nesse caso aqui eu vou colocar um item que, por sinal, foi a última resenha que eu coloquei no canal, que é Abaixo do Paraíso, do André de Leones. Nessa busca por descobrir autores novos, né, ficcionistas novos em língua portuguesa, eu acabei descobrindo alguns. Esse aqui veio através de um livro do Bunker do Gil. O Dionísio tem um canal no YouTube chamado Bunker do Gil. E o ano passado ele fez uma resenha dos melhores livros de 2016 e ele citou alguns livros de escritores brasileiros contemporâneos que ele gostou, e esse foi um deles. E eu achei bem interessante. Já tem resenha, foi a última resenha do canal. Se eu lembrar, eu deixo o link na descrição. Se eu não lembrar, basta você ver que é o vídeo anterior. Gênero literário que você não lê. Eu não leio autoajuda. Autoajuda é uma enganação. É um pega-trouxa. Tenha em mente que não existe fórmula mágica para você ser feliz, para você ser bonito, para você arrumar mulher, para você arrumar homem, para você criar filhos. Não existe uma fórmula única para nada. Da mesma maneira que nós somos todos diferentes, que ninguém é exatamente igual a ninguém, mesmo gêmeos, eles podem ter comportamentos absolutamente diferentes, eles têm gostos diferentes, têm comportamentos diferentes. Da mesma como o ser humano é único, ele não é como cachorros, assim que você faz uma ninhada de uma raça de cachorro, saem todos iguais, né? O ser humano não é assim, o ser humano é diferente. Então cada um ele é individual. Então, exatamente por ele ser um ser único, fórmulas prontas, pasteurizadas, olha, siga aqui 10 dicas para você ser feliz, 10 dicas para você ficar rico, 10 dicas para você prosperar, 10 dicas para você conseguir o melhor emprego. Isso não funciona. Tá certo? Então não perco meu tempo com autoajuda. Isso é lixo literário. Próximo item. Hardcover ou paperback. Isso significa ou capa dura ou capa mole. Eu prefiro, obviamente, capa dura, porque livros de capa dura eles têm ele preserva mais o livro, né? A capa é uma proteção do miolo do livro. Então, obviamente, que uma capa dura protege melhor o livro, ele enverga menos, a chance de amassar páginas internas é muito menor, ele não torce quando você deixa, às vezes, em cima. Se você deixar um livro de capa normal em cima da mesa, com a umidade ele vai levantando e vai entortando. O capa dura não faz isso. E obviamente que as edições capa dura são muito mais bem cuidadas, são costuradas muitas vezes dentro, então tem um carinho muito melhor. Então, sempre que possível, eu prefiro capa dura. Evidentemente que em alguns casos a capa dura custa muito mais caro que o papel comum, a capa mole. Então aí, evidentemente que você precisa ver se vale a pena ou não pagar por essa diferença. Mas, em geral, capa dura é muito melhor. Próximo item. Internet ou livrarias físicas? Bom, aqui tem dois problemas. Para comprar ou para passear? Se for para ver livros, para passear, eu gosto muito mais de ver livros nas livrarias físicas. Você pega o livro, manuseia, vê do que se trata e tal. É muito mais interessante. Ele pega livros de não ficção, você vê a bibliografia para ver se aquilo lá te interessa ou não. Então, obviamente que eu prefiro livrarias físicas, mas a gente está vivendo a onda das livrarias virtuais. A Amazon chegou para ficar. Infelizmente, você não consegue mais comprar nas livrarias físicas. A livraria física não tem desconto, é preço de capa. Então você vê um livro na livraria física, tá lá R$ 50, você vai ver na Amazon tá 20, 30. Então, quer dizer, se você for comprar 10 livros, há uma diferença de 30, às vezes 40%, tem livros na Amazon que chega a 80% de desconto nas promoções. Então é absolutamente impossível você não comprar na Amazon. Estou falando na Amazon porque para mim é a mais completa e a que tem o melhor preço. Mas pode ser Submarino, pode ser Saraiva, pode ser Culto, pode ser tantas outras. O fato é isso. Infelizmente, às vezes você vai numa livraria física, você quer sair com o livro na mão, que você gostou do livro, mas você vai e passa lá no leitor ótico, tá lá R$ 70. Aí você joga na internet, no celular, deixa eu ver quanto é que tá na Amazon. 37. Bom, então, né, não dá. Então,
Por mais que eu queira sair com o livro na hora, eu vou para casa, compro na Amazon e espero 2 dias. Em 2 dias eles entregam. Fazer o quê? Não tem jeito. A diferença é muito grande. Isso pode ocasionar o fechamento das livrarias físicas? Não sei. Talvez. Agora eu conheço muita gente, principalmente gente mais antiga, mais velha, que tem medo de fazer compra online. Então essas pessoas vão continuar comprando na livraria e pagando mais caro. Então depende de cada um. Mas enfim, vamos pro próximo. Desculpa. Julga um livro pela capa? Não, absolutamente não. É claro que eu prefiro que o livro tenha uma capa bonita. Mas o livro, se for um livro de não ficção, eu vou julgar pelo autor e pelo tema. E vou ver a bibliografia para ver se é o que me interessa. Se for um livro de ficção, normalmente eu vou através de indicações ou vou atrás de autores que eu já conheço. Então, a capa é o que menos importa. Se eu quiser ler aquele livro, tenha o que tiver na capa, eu vou comprar. Kobo ou Kindle? Eu não leio livro virtual, só leio livro no papel. Então, nenhum dos dois. Livro mais longo que você já leu? Bom, aqui é difícil dizer, mas eu acho que é a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. É uma caixa desse tamanho, dessa altura, assim. Tem 4 livros, cada um deve ter em torno de 2.000 páginas, alguma coisa assim. Onde o Otto Maria Carpo ele escreve e dá indicações de livros e faz análise de livros da Grécia até os tempos de hoje. Hoje exatamente não, mas acho que década de 30 ou 40 que foi quando ele quando ele terminou esse livro. Ele morreu acho, em 67. Então, uns 20, 30 anos antes dele morrer, acho que ele lançou esse livro. Então vai até mais ou menos essa época. Então ali você tem toda a história da literatura ocidental, que é um negócio monumental. Então, se você considerar que ele deve ter mais ou menos 8.000 páginas, é o livro mais longo que eu li. Mas, devo avisar, a versão que eu tenho é a versão da Livraria Cultura, tá? Eu não sei se existe ainda. Caso não exista, tinha uma segunda opção na época, que era comprar pela editora do Senado. Não sei se ainda existe, mas vocês podem procurar. Esse livro é muito mais do que um livro, ele é uma enciclopédia, ele é um livro de consulta, na verdade, né? Para você consultar sobre os livros que são importantes para você ler de cada um dos movimentos literários de cada um dos países do Ocidente. Ou seja, você vai lá para a França, o que interessa ler na França do século XV, XVI, XVII, Itália, Estados Unidos e tal, então, e Brasil. Enfim, o mundo ocidental. Para você pegar sugestões de livros interessantes, e você vai ler um pouco, vai ter uma resenha daquele livro para saber se te interessa ou não. Então aquilo é mais ou menos um projeto de leitura para a vida inteira. Então, muito mais do que você ler esse livro completo, é você ter como fonte de consulta. Tá? Próximo item. Momento mais importante na tua vida literária? Não tenho. Não tenho. Número de estantes que possui? Não sei. Eu sei que eu tenho 3 prateleiras a menos, porque uma estante de 3 prateleiras do ano passado caiu, despencou e eu não consegui colocar de volta. E quase caiu na minha cabeça. Sim, 20 minutos a mais eu estaria lá. Porque 20 minutos antes eu estava exatamente no local onde ela caiu. Eu desci e só escutei o barulho. A hora que eu subi tinha caído a estante. Super legal, mas como não caiu na cabeça, não morri, estou por aqui ainda. Próximo item. Obsessão literária. Bom, o termo obsessão é um termo pesado, né? Ele indica uma patologia, uma coisa negativa. Então, eu vou tentar interpretar isso aqui como uma coisa positiva. Como uma obsessão positiva, se é que possa existir uma obsessão positiva. Então, coisas que eu procuro sempre, ou seja, coisas que assim sempre que eu vejo eu quero pegar, eu quero comprar. Então, em primeiro lugar, ficcionistas de língua portuguesa, exatamente por conta do meu projeto de ler mais autores de língua portuguesa, seja de Portugal, do Brasil, da África, portuguesa, enfim.
Agora, uma relação de autores que sempre que eu vejo algum livro deles eu compro, porque são autores que eu quero ter a obra completa e que eu gosto de ler tudo que eu vejo, tá certo? Então, vou citar bastante autores aqui. Alguns você conhece, provavelmente a maioria vocês conhecem, alguns não. Então, Agatha Christie, Edgar Wallace, Fernando Pessoa, Fyodor Dostoiévski, Franz Kafka, Graciliano Ramos, H.P. Lovecraft, Harold Robbins. Harold Robbins ele é muito subestimado no Brasil. As pessoas, porque ele teve muitas edições de livros cujas capas eram cenas obscenas e tudo mais. Cenas obscenas ficou uma cacofonia muito feia. Mas enfim, eram capas muito feias, capas que mostravam mulheres peladas, baixaria e tal. Então quando as pessoas pegam esse tipo de livro num sebo, ou quem está do lado fica olhando, esse cara está pegando um livro pornô. Na verdade, ele não é literatura pornográfica. Em boa parte dos livros dele tem cenas picantes, mas isso tem em todo lugar. Tem no Saramago, tem na maioria dos autores tem cenas picantes. Machado de Assis também tem, é claro que na época que ele escrevia as cenas não eram tão picantes quanto as do final do século XX, mas também tinha. E lembrando que Harold Robbins foi traduzido aqui no Brasil por Nelson Rodrigues, que é um dos maiores escritores nossos aí do século passado. Então Harold Robbins tem livros muito bons. Normalmente livros baseados em ícones, né? Seja um ícone do cinema, um ícone. Ele escreveu livros baseados no fundador da revista Hustler, eu acho, não sei se é da Hustler ou da Penthouse. Fez um baseado no Hugh Hefner, fez vários tipos de. São romances muito interessantes e muito intensos, de muita aventura. Eu acho muito interessante vocês darem uma olhada no Harold Robbins. Se vocês quiserem começar por algum livro, começa pelo Ninguém é de Ninguém, que é um livro que trata sobre o mundo das relações públicas, do mundo do universo de relações públicas. E não tem sacanagem nenhum nesse livro, vocês podem ler tranquilamente, tá? Continuando, Isaac Singer, Ítalo Calvino, Tolkien, Coates, J. J. Veiga ou Jorge J. Veiga, José Saramago, Julio Cortázar, Ken Follett. Eu só não gosto dos livros de espionagem e de guerra dele, eu acho meio chatinho, mas os livros de ficção histórica dele são muito bons. Luigi Pirandello, Moacir Clear, Naguib Mahfouz, Neil Gaiman, Patricia Cornwell, Salman Rushdie, Saul Bellow, Stephen King, Thomas Harris, Thomas Mann, Humberto Eco e V.S. Naipaul. Personagem que provavelmente teria namorada na escola. Vocês não vão ficar chateados se eu não responder essa, né? Eu não tenho mais idade para isso. Quantos livros tem para ler? Essa é uma pergunta bastante instigante. Eu posso dizer para vocês que com certeza eu tenho mais de 1000 livros para ler. Você pode dizer para mim, mas isso é um absurdo, você é louco, não pode ser isso, você está exagerando. Então eu vou dizer para vocês, nos últimos 10 ou 15 anos, vamos colocar 10 anos para arredondar, mas é mais de 10 anos. Na média, eu tenho comprado em torno de 300 livros por ano. Na média. Claro que tem anos que eu comprei mais, tem anos que eu comprei menos. Na média, 300 livros. 300 livros. Eu consigo ler no máximo 100 livros por ano. Claro que tem anos que você pode ler um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tamanho e do tipo de livro que você está lendo. Então, faça as contas. Cada ano que se passou, nos últimos 10 anos, vamos dizer só 10 anos, eu comprei 300 na média e li 100, ou seja, 200 sobraram. Então, você pega 200 por ano. Então, dá para ter uma ideia. Pelo menos nos últimos 10 anos, talvez eu tenha em torno de 2000 livros para ler. Enfim, é um número absurdamente grande, porque eu sempre comprei muito mais livros do que eu consigo ler. Porque são livros que eu sei que eu vou ler. Agora, quando? Não sei. Então, é isso aí. Eu tenho muitos livros para ler, muitos mesmo. Ressacas literárias, quando foi a última? Olha, teve uma época aí em abril
que eu fiquei acho que umas 2 semanas sem ler nada. Nada me dava vontade de ler. Eu pegava o livro, não conseguia ler, pegava, não conseguia ler. E não foi só com livro, foi com filme também. Eu peguei toda a relação do Oscar para assistir. Falei, eu vou assistir todos esses filmes do Oscar. Não assisti nenhum, não deu vontade de ver nenhum. Eu só estava assistindo documentário, só estava assistindo vídeos de canais do YouTube que eu baixo. E clipes de música e assim, e só. E notícias que eu baixava nos canais que eu assino do YouTube. Ou seja, foi uma ressaca, acho que cultural, porque não estava lendo nada e não estava assistindo filme também. Não sei por que aconteceu isso, mas aí depois eu peguei um livro que eu tenho para revisar. E eu falei, vou ler esse livro aqui. Comecei a ler e passei a madrugada inteira lendo. E terminei na mesma madrugada. Então aí voltou meu estímulo e eu voltei a ler como era antes. Então essa foi a última. E que eu lembro só teve essa. Série que você começou e precisa acabar. Não tem nenhuma série que eu tenha começado e que precise acabar. Que eu não leio, eu sou muito de ler séries. Que eu me lembre, Senhor dos Anéis e Nárnia só. Mas já foram concluídas. Então, eu vou colocar aqui uma série que foi muito difícil e só recentemente eu consegui completar, porque são livros dificílimos de achar. E eu consegui completar uma trilogia que eu devo ler em breve. O nome dessa trilogia chama-se Trilogia do Templo. E o autor é o Zé Rodrigues. O primeiro livro da trilogia do Templo se chama Diário de um Construtor do Templo. O segundo livro se chama Zorobabel, Reconstruindo o Templo. O terceiro, Esquim Floirá, O Fim do Templo. Então essa é a trilogia, é a série que eu vou ler em breve. Aqui está, próximo item, 3 dos seus livros preferidos de sempre. Eu vou citar mais do que 3, tá bom? Para compensar o que eu não respondi nas outras. Então tá aqui O Senhor das Moscas, William Golding, Lolita, Vladimir Nabokov, Os Mímicos, V.S. Naipaul, O Nome da Rosa, Humberto Eco, Trocas Macabras, Stephen King, Herzog, Saul Bellow, Os Versos Satânicos, Salman Rushdie, Almas Mortas, Nikolai Gogol, O Oceano no Fim do Caminho, Neil Gaiman, O Beco do Pilão, Naguib Mahfouz, Na Noite do Ventre, O Diamante, Moacir Scliar, Submissão, Michel Houellebecq, Memórias de um Gigolô, Marcos Rey, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, é o meu favorito dele, A Excluída, Luigi Pirandello, Um Lugar Chamado Liberdade, Ken Follett, Os Vestígios do Dia, Kazuo Ishiguro, O Caçador de Pipas, Hossein, acho que é Khaled Hossein, História de Cronópios e de Famas, Julio Cortázar, A Jangada de Pedras, José Saramago. Tudo que eu li do Saramago eu gosto, mas eu tinha que citar só um e eu peguei Jangada de Pedra. Os Velhos Marinheiros, do Jorge Amado, O Chamado da Floresta, de Jack London, Desonra, do Keats, O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino. Esse livro faz parte de uma trilogia chamada A Formação dos Nossos Antepassados, formada pelo Barão nas Árvores, Visconde Partido ao Meio e O Cavaleiro Inexistente. São 3 livros independentes, que você pode ler de forma independente, mas que formam essa trilogia da formação dos nossos antepassados. Desses 3, o melhor é o Barão nas Árvores, mas eu recomendo que leia os 3, tá? Ninguém é de Ninguém, do Harold Robbins, já tinha citado no outro item. Madame Bovary, Gustave Flaubert. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É o meu livro favorito do Graciliano Ramos. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. O Processo, do Franz Kafka. O Velho Mar, do Hemingway. A Divina Comédia, Dante Alighieri. Leiam Divina Comédia. O Drácula, do Bram Stoker. O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy, uma autora indiana. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Assassinato num Campo de Golfe, da Agatha Christie. Shiva, do A.B. Yehoshua, é um autor israelense. E Lavoura Arcaica, de Radwan Nassar. Último livro que leu.
Bom, o que eu estou revisando, é o último livro que leu é o que eu estou revisando. Eu não posso dizer o nome porque eu não sei se a autora permite. Antes dele foi Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni, da Ilana Kazoy. Voltará a ler. Bom, qualquer livro que me interessou eu posso voltar a ler. Mas dada a quantidade de livros não lidos, eu vou dar preferência para ler os não lidos, tá? Wishlist literária. Qual o último livro que eu adicionei na minha wishlist? O último livro que eu adicionei chama-se Age of Anger. Seria mais ou menos como a Era da Raiva, ou Era do... Não chega a ser ódio, mas a Era da Raiva, a Era da Raiva seria... Pode ser isso. A história... A History of the Present. A história do presente. E eu traduziria melhor ainda, a história do nosso presente, porque ele analisa o século XX. O autor é Pankaj Mishra. Esse livro foi lançado ano passado na Inglaterra e ele não tem tradução para português, portanto terá que ser comprado em inglês. Do que se trata? Exatamente, ele faz a análise política dos últimos tempos. Então, ele vai analisar basicamente o século XX. Eu acho que, eu não sei se pega o XIX ou não, porque eu não tenho o livro. Está na wishlist, mas eu não tenho. O wishlist é lista de desejos, né? Então está na lista para ser comprado. Eu não sei se ele chega a pegar o século XIX, mas ele mostra como é que nós chegamos, de onde que vem esse ódio político que chegou até os dias de hoje, que é muito, muito atual, inclusive no Brasil, né? Apesar do cara ser indiano. Enfim, esse é o livro. Ah, da onde que eu tirei esse livro? Como é que eu peguei essa sugestão, né? Eu fui numa palestra um tempo atrás do Luiz Felipe Pondé, lançamento de um livro, e ele falou sobre esse livro e pelo que ele falou do livro, eu me interessei. Próximo item. X marca o lugar. Qual o 24º livro da sua estante? Né? Pulando também. YA ou livros adultos? YA é Young Adults, ou seja, jovens adultos. Eu não leio livros de jovens adultos, portanto, só leio livros adultos. Último item. Qual o último livro que te manteve acordado até tarde? Bom, eu já contei aqui. Eu comecei a ler no começo da madrugada e terminei de ler ainda de madrugada. Foi o livro que eu estou revisando, que eu não posso dar o nome porque eu não sei se a autora permite. Então esse foi o último livro que me manteve acordado. Tá certo, acho que é por aí. Respondi a tag. Nossa, falei demais. São quase 33 minutos. Mas tá bom. É isso aí, tá bom? Respondi da tag. Eu não vou taguear ninguém. Quem quiser responder, responde. Assim como eu respondi, que ninguém me tagueou e tá tudo certo, tá bom? Se você gostou, dá curtida. Se você não gostou, dislike. Se quiser se inscrever no canal, tem a opção de se inscrever no canal. Se você gostou, compartilhe o vídeo, baixe e faça o que você quiser com o vídeo, tá bom? Porque ele é público. Então, uma saudação e até a próxima.